pessoal, hoje nós vamos falar sobre software. Mais uma vez a professora Loide aqui com vocês. Vamos prestar atenção, porque depois dessa aula nós vamos ter um pequeno encontro através do Zoom e do WhatsApp também. E lá nós vamos poder discutir esses assuntos que estão postados na nossa plataforma, tudo bem? Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é software. E nós vamos falar sobre essa parte que é tão importante no computador quanto o hardware. O software é a parte lógica invisível sem o qual não será possível o desempenho da máquina. O conceito de software abrange desde sistemas operacionais a todos os aplicativos que se usa diariamente. É um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele de um computador ou de um aparato eletromecânico. É o termo genérico usado para descrever programas, aplicativos em seu computador, celular, tablet, smart TV, consoles, videogame, etc. Seja ele um editor de texto, um navegador, um editor de áudio ou vídeo, um jogo, um app de streaming e por aí vai. São infinidades de software que a gente pode encontrar. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os tipos de software. Existem os softwares de programação, que são as ferramentas usadas pelo programador para desenvolver novos softwares e programas. Usam diferentes linguagens de programação, como a linguagem C, que é uma linguagem de máquina, Java, uma linguagem de alto nível, a Python, Swift, etc. Essas linguagens de programação nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, tá? Quando a gente já tiver com o nosso programa um pouquinho mais avançado. E esses softwares de programação, eles abrigam consoles, compiladores, e como eu falei que esses softwares de programa usam diferentes linguagens de programação, eles abrigam compiladores, intérpretes e depuradores. Esses programas, por sua vez, são responsáveis por traduzir a linguagem escrita e de fácil entendimento humano para a linguagem de máquina. Ou seja, toda vez que você vai fazer um software, vai criar um sistema, você precisa usar os protocolos das linguagens de programação. E isso nós chamamos de linhas de código. E é a partir daí que esses programas são responsáveis por transformar essa linguagem de código numa linguagem de máquina. É a linguagem que nós entendemos para a linguagem que a máquina vai entender. Os editores de texto, embora sejam softwares de aplicação, também são softwares de programação, pois podem ser usados para escrever códigos. Existe também o software de sistema, que são os programas encarregados de fazer a comunicação entre o computador, que só entende a linguagem de máquina, que foi o que eu acabei de falar, e o usuário, que somos nós, sendo a base em que outros softwares, como os de aplicação e os de programação, irão rodar. Ou seja, são plataformas para rodar outros softwares. Estamos falando agora, principalmente, do sistema operacional, que é um conjunto de programa cuja função é gerenciar os recursos do sistema como um todo e serve de base para a instalação e execução de outros programas. Ou seja, sem um sistema operacional, não há como você colocar, inserir um programa, um aplicativo. Ele é quem serve de chão para você acomodar esses outros softwares. O sistema operacional, ele está responsável por definir qual programa recebe a atenção do processador. Ele gerencia a memória, ele cria o sistema de arquivos, fornecendo uma interação entre o computador e o usuário. Existem outros tipos de sistema. Os tipos de software de sistema. Tem o carregador de inicialização, que é uma parte do sistema operacional que cumpre a função de enviar informações para a memória com a finalidade de executar programas. Os sistemas operacionais, que nós acabamos de falar agora, que são as plataformas que sustentam e gerenciam todo esse conjunto de outros sistemas. Os controladores, que são programas que permitem ao sistema operacional realizar as interações entre o hardware e a interface do usuário para usar o dispositivo. Ou seja, um sistema está atrelado ao outro. Tem as ferramentas de diagnóstico,
que são usadas para monitorar e controlar a funcionalidade dos recursos físicos dos dispositivos, ou seja, essas ferramentas de diagnóstico, quando o seu sistema está travando, o seu computador está travando, você está tendo dificuldade de abrir um arquivo, são essas ferramentas de diagnóstico, são esses programas que você vai acessar através da sua máquina e ele vai monitorar e vai controlar as funcionalidades e vai lhe direcionar que tipo de aplicação você vai poder usar para viabilizar os recursos do diagnóstico. Então, pessoal, os servidores são ferramentas de execução usada para receber as instruções do usuário e executar uma ação de acordo. Ou seja, o servidor, ele recebe toda a minha ordem de execução e passa para o processador para que esse venha processar os meus dados, transformar os meus dados que eu inseri no sistema e transformar em uma informação completa e guardar no disco rígido, ou seja, no HD. Exemplos de sistema operacional. Além dos conhecidos como Windows, Android, podemos destacar outros menos conhecidos, mas não menos importantes. Vamos falar um pouco sobre eles. Além do Windows e do Android, podemos destacar outros não tão conhecidos, mas também não menos importantes. Vamos falar um pouco sobre eles? Temos o Unix, que é desenvolvido por programadores da Bell Labs. Em 1969, o Unix foi um dos primeiros sistemas multitarefa que encerra processos que esgotaram o tempo de uso e salva seus dados para depois, passando a executar em fila. Deu origem a uma gigantesca família de sistemas que inclui o Linux, o BSD e o FreeBSD, que serviu de base tanto para o macOS quanto para o Orbis OS do PlayStation 4. Vocês devem saber muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? O Solaris da Oracle e o Xenix da Microsoft. Outro sistema operacional que hoje em dia quase não se fala mais nele, mas ele ainda é muito usado, é o Microsoft DOS. Lançado em 1981, teve como base o 86-DOS de Tim Peterson, lançado em 1980 para os computadores com o processador 8086. Depois que a Microsoft o comprou, modificou para embarcá-lo no IBM PC 5150. Ele rodava em computadores padrão IBM PC e foi padrão até 1980, quando foi absorvido pelo Windows 95 e permaneceu até o Windows ME. O prompt de comando, embora similar, não é um sistema em segundo plano. Essas telas pretas aqui que aparecem tanto no Unix quanto no OS, o prompt de comando, é através dela que a gente consegue acessar o nosso sistema operacional e outras plataformas existentes que tem dentro do nosso sistema, o núcleo do sistema, o shell, o kernel, entenderam? Só que isso é uma aula para bem depois. O OS 2, lançado em 1987, desenvolvido pela Microsoft e IBM, o OS 2 tinha interface gráfica e sucedeu o IBM PC-DOS, a versão licenciada do MS-DOS. Pouco tempo depois, as empresas se separaram por divergência e os Windows 2.1 e 3.1 contavam com soluções semelhantes às do OS/2 e por um bom tempo a IBM e o Microsoft conseguiram disputando o mercado de PCs. O OS/2 foi descontinuado pela IBM em 2001 e o suporte só foi encerrado em 2006, tanto que muitos caixas eletrônicos de bancos brasileiros ainda usam o sistema. A partir dessas informações, podemos concluir que o sistema operacional é a plataforma comum a todos os programas utilizados. É uma coleção de programas que inicializam os hardwares do computador, gerenciando o escalonamento e a interação das tarefas para assim manter a integridade do sistema. O software da aplicação.
Os softwares de aplicação, por sua vez, são os programas que você conhece, os players de vídeo e música, jogos, editores de texto, calculadoras, navegadores, apps de redes sociais, etc. Um software de aplicação tem como função executar tarefas das mais diversas. Podem ser de uso individual ou até mesmo global, o que pede que eles sejam mais robustos e seguros. A partir daqui, nós temos um pequeno exercício, uma pequena atividade também falando sobre o conceito e o termo software. Nós vamos trabalhar esse exercício também nas nossas aulas, videoaulas pelo Zoom, tá bom? Eu espero vocês lá. Eu vou mandar pelo WhatsApp do grupo o horário que nós vamos nos encontrar, tudo bem? Até a próxima aula.